Olá, sejam todos bem-vindos ao Bola no Cofre, o podcast que une a paixão pelo futebol e o mercado financeiro. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui na bancada do Bola no Cofre uma pessoa que eu tenho uma admiração absurda. Chegou na minha vida em 2022, num momento que eu realmente precisava de uma virada de chave. Ele tem uma trajetória incrível. Antes de entrar nesse mercado que ele vem atuando como um dos grandes líderes de coaching de alta performance para os atletas de futebol, ele era sargento da Marinha. E ele decidiu, em 2016, entrar nesse mercado e trouxe uma mudança gigantesca de alta performance, de mentalidade para os nossos atletas do futebol brasileiro. Seja muito bem-vindo, Cleiton Carvalho. Que honra! Muito obrigado, Bruna, por esse convite. Me sinto honrado de estar aqui com vocês hoje. Estou um pouquinho nervoso aqui, mas... Relaxa, está em casa. Mas vai fluir, com certeza. E vamos com tudo, como eu te falei. Estou aqui para contribuir com você, com todos que vão ouvir e ver esse podcast. Vamos para cima. Perfeito. Bom, então já que vamos para cima, eu quero que você conta pra gente, até para você relaxar, para você ficar mais à vontade, né? Como que foi essa mudança, sua decisão em sair de uma carreira já estruturada com um cargo, né? E se desafiar a um mercado que até então era extremamente novo, desacreditado, né? E tá aí, cara, com mais de 1.000 atletas já. Bruna, o meu processo de transformação foi quando eu entendi que eu podia ser mais, que eu podia ganhar mais também, né? Tá. Eu fiquei 15 anos na Marinha e um dia eu estava dentro de uma sala de aula no curso de formação de sargento e eu me fiz a pergunta, quanto que eu ganho por hora? E essa pergunta me fez refletir o que eu estava vivendo e se aquilo que eu estava vivendo eu ia conseguir realizar os meus sonhos. E aí eu vi que eu ganhava R$8 a hora. Nossa! Já sendo estabilizado. Peraí, com 15 anos já na carreira, você ganhava R$8 por hora. Imagina o quanto você ganhava quando você entrou. O meu primeiro salário foi R$260. Caramba. Lá em 2006. Então isso me fez pensar, se eu vou levar meu filho ao médico, no mínimo R$150 uma consulta, onde eu morava na Baixada Fluminense. Hoje é muito mais onde eu moro, né? Falei, não dá, eu não quero mais isso para mim. E aí foi quando eu resolvi mudar, eu reprovei nas provas que tinha para poder seguir a carreira ali, porque eu falei também, eu não quero mais continuar, eu não vou me dar a chance de falar assim, eu posso voltar atrás, porque eu não acredito nisso. Uhum. Eu acredito que se você quer ter sucesso, você tem que entregar tudo naquilo e ter convicção de que aquilo vai acontecer. Então, eu reprovei, o meu professor falou, você é maluco? Porque o sonho de todo mundo que está ali é seguir uma carreira, se aposentar. O pessoal falava muito, o militar se aposenta cedo, 45 anos você vai ter liberdade para viajar. Mas eu ficava pensando, como que eu vou ter liberdade com 7 mil, 8 mil reais por mês? Difícil, hein? Não, ainda mais possível. num cenário como o nosso. Só que quando você vive dentro daquela bolha, principalmente por um praça, né? Eu era praça, tem os oficiais e os praças. A maioria vem de periferia, Baixada Fluminense. Então, dentro daquela realidade de vida dele, ele é considerado e reconhecido na rua dele, por exemplo. É o cara que tem um carro, é o cara que tem uma casa. Ele ganha 5 mil, onde a maioria ali ganha um salário mínimo. Mas eu comecei a almejar coisas maiores, até porque eu sempre acreditei que Deus tinha coisas maiores para a minha vida. E aí eu falei, não quero mais. Foi quando também eu acredito que Deus vai alinhando as coisas. Eu li o primeiro livro, que foi O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, do Dr. Laí Ribeiro. Eu estava dentro da sala de aula também, lá no quartel, um amigo meu, ele me trouxe esse livro e falou, você precisa ler esse livro. Aí eu li o livro, assim, bugou a minha mente no início, né? O Dr. Laí Ribeiro é um cara fantástico, assim, nesse processo de mudança de mentalidade. Depois veio o Paulo Vieira. Maravilhoso. No livro O Poder da Ação. E aí eu vi que ele fazia essa formação em coach, né? Uhum. Só que eu nem sabia o que era. Mas eu já gostava de pessoas, de trabalhar com pessoas. E aí eu fui fazer minha formação em coach. Então o início foi isso, com uma insatisfação, sabe? Eu acredito que o processo de mudança
ele acontece muito quando você... eu não quero mais viver isso aqui. Eu mereço mais, e você toma uma decisão, que é o mais importante E também. age, né? Porque é o querer, a decisão e a ação. Exatamente. E aí foi interessante porque, assim, quando eu fui fazer, quando eu fui ligar, na verdade, para a Febracis, eles na época estavam na Barra da Tijuca, eu não tinha ido na Barra da Tijuca. Eu não sabia qual era o lugar que eles estavam no shopping downtown, eu nunca tinha entrado. Uhum. Eu sempre morei na Baixada Fluminense, e aí quando você é excluído da sociedade, você não se sente merecedor de estar naqueles espaços. Então você nem vai. É verdade. Porque não é seu... Você já se limita, né? Exatamente. Você vai no shopping mais perto da sua casa. Sim. E aí eu liguei e tal, e eu lembro até hoje a Isabel, a atendente, falou assim, o curso é R$8.000. Eu falei, gente, eu não tenho R$8.000, como é que eu vou fazer esse curso? E aí ela falou assim, eu vou conversar com o Zé André, que é o diretor daqui da Febracis. Aí ele me ligou, ele falou, a gente vai começar uma turma amanhã, você tem como me dar, acho que na época foi R$1.000, e depois eu parcelo para você no boleto. Eu falei, sensacional. Legal, eu tenho aqui R$1.000. Aí foi quando eu dei a entrada, e no outro dia eu já estava lá fazendo o curso. Era para ser. É que eu falo assim, Deus ele vai alinhando a gente para viver os propósitos. E ele vai nos aproximando das pessoas que estão vibrando a mesma energia para que a gente se sinta ambientado e acolhido no processo, né? Exatamente. Aí eu fui lá e foi engraçado assim, porque foi a primeira vez que eu vivi um ambiente, vamos dizer assim, empresarial, corporativo. Estava acostumado com aquela coisa do militarismo já há muitos anos. E aí você vê as pessoas vestidas diferentes. Na Marinha você tem o seu uniforme, você usa aquele uniforme todos os dias. E aí quando tem um evento diferente, é uma farda diferente, uma farda diferente só, né? Mas você não tem aquela preocupação com um dress code para um outro tipo de ambiente, né? Foi ali que eu comecei, por exemplo, a usar uma roupa mais sofisticada. Porque eu falei assim, eu tenho que me adequar a essa realidade aqui também. Sim. E aí eu comecei ali o curso, depois eu falei, agora eu consigo trabalhar com pessoas. Porque, na verdade, o coach ele entrou na minha vida para ser mais uma ferramenta, porque eu sempre tive isso comigo, de ajudar as pessoas. As pessoas sempre vinham conversar comigo, sempre me pediam orientações. Então, o coach ele foi uma ferramenta mais técnica para poder ajudar as pessoas. Então, foi assim. Cleiton, a gente sabe, né, um pouco da tua história, da tua trajetória, você acabou de contar pra gente. E você já trouxe um desafio, que foi o desafio financeiro. Como é que eu vou pagar, né, sendo que é mais do que o meu salário naquele momento? Muito mais. Além desse, eu acredito que tiveram outros desafios. Conta pra gente os que mais marcaram você no início da sua trajetória. Foram pessoas? Foi a parte técnica? Foram as suas crenças que te limitavam? O maior desafio é tomar essa decisão de sair de um lugar onde você está estabilizado. E aí você tem que conviver com as pessoas falando, você é maluco, você é doido, você vai largar a mão de um emprego de 15 anos, você não sabe se isso vai dar certo. Aí entra aquela coisa do, esse negócio de coach, isso é tudo charlatão. Tinha muito isso, eu via muito isso no início. Até porque quando você está começando, as pessoas elas não acreditam muito em você. Às vezes eu cometo esse erro também. Nós somos assim, o ser humano é assim. Quando as pessoas começam a caminhar, a gente vê, realmente vai dar certo. Então eu não julgo também as pessoas, sabe, por não acreditarem em mim. O importante era que Deus acreditava, minha família acreditava. E que minha você esposa acreditava e que eu acreditava muito. Eu tinha uma convicção muito grande de que eu ia fazer o negócio dar certo. Então isso me fez chegar até aqui. Então os principais desafios eram esse. Eu demorei, assim, até tomar a decisão e sair da Marinha. Foi um período de 5 anos. Isso aconteceu em 2016, ali, quando eu reprovei, mas ainda fiquei um tempo lá. Mas foi um tempo maravilhoso, porque eu fui colocado dentro de uma equipe de liderança. E aí eu comecei a dar aula de liderança. Primeiro eu fiz o curso. E aí você começou a usar as ferramentas. Muito. Sensacional. Aí, assim, eu fiz o curso. Era um curso de 120 horas de liderança na prática. E aí depois eu passei a ser instrutor junto com os demais lá, os amigos que são amigos até hoje. Eu aprendi muito, a experiência maravilhosa. E, assim, era sempre um desafio você falar assim, como vai ser? Você começar, você
Porque quando você sai da Marinha, você não tem FGTS. Sim. Você não leva nada. É verdade. Você só leva o tempo que você passou lá e falar, eu vivi E o que você isso. aprendeu, né? Só. O que você viveu. Verdade. Mas esse foi o principal desafio, assim. E também começar dentro do futebol, porque os atletas não acreditavam nesse processo. E não tinha muitas pessoas fazendo isso também. E por que o futebol? Foi uma história bem legal, né? Tinha um amigo meu lá na igreja, que ele sempre jogava as peladas lá na igreja, e ele era muito diferenciado. Um dia eu falei pra ele assim, cara, por que você não tenta futebol e tal? Ele, não, já passei. Ele já tinha uns 23 para 24 anos. Já tinha passado já aquele estava período da frustrado, base, né? porque ele foi muitas vezes fazer avaliação, às vezes o clube pedia dinheiro e o pai dele não tinha como pagar para ele ficar. Ele falou, não acredito no futebol, eu não quero mais. Aí eu falei assim, vai lá em casa um dia, a gente vai conversar. Aí depois você decide se você não quer ou não quer. E aí nós conversamos na minha casa, usei as minhas ferramentas e ele falou assim, não, eu quero me dar essa oportunidade de pelo menos tentar. Uau. E aí eu falei para ele assim, você sabe que você está numa desvantagem muito grande e que você vai ter que fazer muito mais. Ele falou, não, eu estou disposto. Então eu falei, amanhã você vai acordar às 5 horas da manhã, você vai treinar. Porque não tem outro jeito também. Porque não é só, eu desejo isso, eu sonho isso, eu quero isso para minha vida. Se você não entende o teu ponto de partida. Porque já tem muitas pessoas fazendo na sua frente. Então a sua corrida ela vai ter que ser muito mais intensa. E aí ele se propôs, e foi interessante que antes dele conseguir um clube, ele recebeu uma proposta de trabalho para ganhar R$7.000 embarcado. E aí ele falou, Cleiton, o que eu faço? Eu falei assim, eu não posso te dar essa resposta. Ela tem que vir de você. O que faz mais sentido para você? Eu sei que ele já tinha uma família, tinha 2 filhos também. Você tem que escolher. Aí ele, eu vou decidir lutar pelo meu sonho. E aí? Me conta. E aí passou que depois, mais ou menos uns 2 meses, ele conseguiu fazer uma avaliação em um clube que, para um atleta profissional, isso não existe. Fazer avaliação. Ele conseguiu passar, foi aprovado e está jogando até hoje. Uau! Caraca, sensacional. E é o atleta mais forte mentalmente que eu conheço. Não tem nada igual. Não, até mesmo porque você fez uma mudança num momento onde eles já nem querem mais. Quem não entrou no mercado da bola do profissional, né, ali na virada dos 18 para os 19 anos, esses meninos já saem. Difícil. E ele fala assim, você criou um monstro em mim. Outro dia eu trabalho com o Bruno Viana, né, que é um zagueiro, jogou no Flamengo também, tá na Turquia. Aí eu falei para ele, eu vou te apresentar um zagueiro. Aí eu fiz a sessão com ele e falei pro Magrão entrar. Eu falei, Magrão, entra aí. Eu falei, fala pra ele aí, cara, o que você pensa sobre o futebol, como é a sua mentalidade? Aí o Bruno ficou assim, espantado. Ele falou, cara, que mentalidade é essa? Sabe? E eu falo muito isso, sobre você acreditar no que você é capaz de fazer. É verdade. Mas você precisa ter esse start e eu acredito que as pessoas são muito importantes dentro desse processo. Até mesmo porque ninguém faz nada sozinho. Exato. Nós precisamos de mentores, consultores, pessoas apoiadores, né? Pessoas que estão ali com a gente engajados, porque senão a gente não chega em lugar nenhum, né? Exatamente. Se eu não tivesse o Jonas Almeida e o Eric Almeida, nós não estaríamos aqui, né? Fazendo a gravação e tudo mais. E a pergunta que eu ia fazer antes até de falar porque o futebol era uma experiência marcante. Então, você já trouxe pra gente uma experiência muito marcante. E assim, cara, você vai escrever sua biografia, né? Essa experiência tem que estar lá. Com certeza. Assim, de primeira. Não, aí todo lugar que eu vou, eu falo sobre isso, porque se não fosse por ele, né, o Marcos André, chama ele de Magrão, ele não tem nada de magrão, que ele é forte pra caramba. E eu acredito que foi um propósito de Deus, sabe? Eu acredito, assim, que Deus ele me trouxe nessa terra para potencializar talentos, para levar esses talentos nos propósitos. No entanto, que todos os atletas, eu falo, eles batem aqui e sobem. E com toda a humildade do mundo eu falo isso, porque isso é um propósito meu. Às vezes as pessoas falam, você não vai colocar outras pessoas para trabalhar com você? Eu falo, não tem como. É muito difícil, porque é o seu propósito, é a sua missão. Porque é uma coisa muito minha, assim. Eu tenho um feeling muito diferente de lidar com um atleta. E você sabe, você trabalha com atletas. Você chegar num atleta profissional que está ganhando 500 mil,
R$ 1 milhão, e falar com ele, você tem que ter muita personalidade também. É verdade. Porque senão ele não te ouve, ele não te É respeita. verdade. Então não tem como transferir isso, sabe? Não Eu não dá. acredito. Eu ouço muito isso, porque os meus clientes, eles estão acostumados a ser cuidados de uma forma extremamente personalizada. Eu dou atenção, eu acolho, eu cuido. Então, eu não consigo ter um monte de pessoas dentro da minha carteira, porque senão eu não vou cuidar. E eles falaram, quando é que você vai contratar uma assistente? Eu falei, gente, não posso contratar ninguém para pôr aqui. Primeiro porque eu cuido de um bem que é extremamente valioso, que é o dinheiro, o patrimônio e planejamento de vocês. Segundo, que eu vou ter que passar para ela o técnico. Mas a questão relacionamento, a questão proximidade, a questão do dia a dia, eu não tenho como passar. Porque senão vocês vão sentir uma falta absurda do que vocês têm hoje, Sim. porque é de pessoa para pessoa, né? Mas voltando a falar de você, quando você fala, né, que não dá para transferir, é porque propósito a gente não transfere, Sim. né? Propósito a gente vive. E eu penso que não só os atletas, você foi meu coaching, você foi Sim. o primeiro coaching que eu tive na vida, num momento assim que eu não acreditava em mim, eu não me via, eu não me enxergava como as pessoas me enxergavam. E hoje eu tenho muita tranquilidade em falar que eu precisei de muitas pessoas nesse processo para ser a Bruna de hoje. Sim. E eu sou muito grata por tudo que eu vivi. Por tudo. Porque eu tenho certeza que foi uma preparação para eu realmente viver o meu propósito e a minha missão. E eu descobri, né, qual é esse propósito, qual é essa missão. Porque que desde 2007, quando eu entrei no mercado financeiro, eu sempre trabalhei com pessoas muito ricas, com patrimônios, assim, gigantescos. Porque o meu propósito era estar nesse meio para educar, para ensinar as pessoas, para cuidar das pessoas. E isso também não dá para transferir, né? E quando a gente vive de propósito, o resultado, ele é consequência daquilo que a gente faz bem e que a gente faz com amor, seja aqui, seja no Rio, seja em Londres, enfim, independente do lugar, né? A gente vai fazer, a gente vai viver disso. E eu fico muito feliz, de verdade, por ter tido você como coaching, então aqui é uma declaração que as pessoas vão muito ouvir, obrigado. por ter te conhecido, né, pela internet, por ter visto o seu trabalho, por ter admirado o seu trabalho. E eu te contratei numa madrugada, eu lembro. verdade. Te contratei numa madrugada para você ver o nível Foi do estresse verdade. da pessoa. E eu falei, cara, eu preciso desse cara. Eu preciso mudar a minha cabeça, eu preciso virar a chave, eu preciso me enxergar como as pessoas me enxergavam. Sim. Porque eu entrava nas reuniões, os clientes... Ela é muito inteligente. Ela, nossa, mas... Desculpa, cliente, naquele momento eu não me via assim. Hoje eu me vejo muito melhor. Mas eu não me via. Então eu falei, eu preciso começar a me enxergar como as pessoas me enxergam. E eu penso que para os atletas é a mesma coisa. Porque eles estão ali extremamente expostos à torcida, ao clube, a uma série de fatores que mexe com o emocional diretamente, né? E como que é esse processo? Qual é o principal desafio que você tem com os meninos? O principal desafio é esse processo de construção de autoimagem, sabe? Eles entendem, sabem que tem o talento, mas principalmente por a maioria vir de família pobre, periférica, o pai e a mãe não tem tempo para construir essa autoimagem, essa autoconfiança. Às vezes eles nem sabem. Eles já vivem Às vezes num nem instinto tem, né? de sobrevivência. Não tem tempo para isso. Quando a gente vai olhar dentro da pirâmide de Maslow, como que uma pessoa que não tem autoestima vai ensinar autoestima para alguém? Se ela está ali na base tentando sobreviver. Então, esse atleta, ele cresce dentro do futebol, mas se auto-sabotando o tempo inteiro. Por isso que eles tomam muitas voltas, por isso que alguns empresários tomam o dinheiro deles, né? Pessoas que se aproximam só para arrancar o que eles têm. E eles são tão inocentes, a maioria deles são tão inocentes, que eles não têm essa visão, né? Um dia um atleta falou para mim assim, eu nem sei quanto que eu ganho. Minha família lá que resolve. Mas você sabe que isso é muito comum, né? Sim. Muito comum. Sim. E aí, assim, eu preciso trabalhar nele essa construção dessa autoimagem, desse entendimento sobre o que ele pode fazer, sobre o que ele pode alcançar. O próprio Luiz Henrique, ano passado, foi isso, né? Ele mesmo disse em entrevista na Globo que eu ajudei muito ele a ter esse
conhecimento de si mesmo, do que ele podia fazer. E eu, um certo momento, falei para ele, você é um craque, mas você precisa se reconhecer como um craque e você precisa jogar como um craque. Você precisa definir um jogo, você precisa gerar resultado dentro de campo. Senão as pessoas vão falar, você é muito talentoso, mas e aí, o que você faz? Quais que são os você seus gera? resultados? Quais são os seus resultados? Então, ele foi para a seleção 3 vezes e não só foi, como ele fez 2 gols, como ele deu uma assistência, como ele foi o melhor do Brasil, Sim, o rei da América, sim. tudo isso. Então, quando ele entende esse processo, porque assim, nenhum atleta chega no nível profissional se ele não tem qualidade para jogar. Que a qualidade também é uma coisa que eu acredito muito que é desenvolvida através do treinamento. Né? Treino. Então, fazer ele entender também essa mentalidade de ter que trabalhar é um desafio, porque ele quer jogar, mas ele também quer curtir a vida dele. E eles são muito novos, né? São muito novos. Eu falo que, assim, com 18 anos, eu ganhando R$200 lá em Fortaleza, eu ia para tudo quanto era lugar. Eu gastava o meu dinheiro todo, não tinha planejamento de nada, cartão de crédito. Meu primeiro cartão de crédito, eu lembro que eu fui comprar um tênis, um Adidas Climacool, que era a sensação da minha época, e minha mãe não tinha condições de comprar, e acho que era V3, aquele celularzinho que abria preto. Meu sonho era ter aquilo, eu estourei meu cartão de crédito só nessas duas coisas. E realizou teu sonho. Então, assim, é difícil você falar para um atleta não fazer se ele não tem uma base familiar que oriente ele, que ensine. E aí a gente vê o desafio de um atleta que, com 15 anos, vamos dizer assim, ele já está sustentando todo mundo na casa dele. Ninguém mais trabalha, então o pai ele já não tem mais aquela força de falar o que o filho tem que fazer, ele já perde aquela... Os valores se invertem, né? Ele já perde aquela coisa do ser pai. Aí tem pai que quer ser o jogador, ou quer parecer com o jogador. Então esse processo é muito desafiador, e aí eu entro na vida dele para desconstruir primeiro muitas coisas que ele foi ensinado. Às vezes o próprio clube transforma isso no atleta que ele é bom, porque assim, ele tem que jogar, só porque ele foi para a seleção, ele tem que entrar, ele não tá bem, mas ele tá jogando, e aí ele cresce com isso, ele acha que é o dono de tudo, que ele pode fazer tudo a hora que ele quiser. Aí quando ele chega na minha frente, que eu vou mostrando para ele os pontos fracos dele, que isso tá levando ele para um buraco, aí ele fala, eu tenho que acordar, porque se não acordar vai cair de fato. Sim, é verdade. Então quantos atletas talentosos passam, porque o futebol, muitas das vezes, ou na sua maior parte, trata o atleta como um produto. Sim. Descartável. Se ele não der resultado, tem 10 ali. E a carreira deles é muito curta. A gente está falando de um atleta que entra na base com 6 anos e encerra a carreira aos 35 anos. Se esse atleta conseguir entrar no profissional, né? A maioria não Se consegue. não antes. E a gente tem um alto índice de atletas que não vão para o profissional, né? Eu falo para você assim, e já vi muitas histórias. Trabalhar já há muito tempo, já vi atletas que na base ganhava 10, 15 mil reais e queria andar de Evoque para provar para as pessoas que ele era o cara, até para suprir a expectativa do clube também, sabe? O clube coloca o atleta naquele patamar de que... É uma bolha, né? Exato. Eles colocam. Ele não pode mais andar de ônibus. Ele não pode mais andar com, sei lá, um Palio, né? Não, ele tem que andar com a Mercedes. Então ele tem que mostrar isso para as pessoas. E aí esse atleta, por não performar, porque ele vai se distraindo no meio desse percurso, hoje ele está trabalhando de Uber. Nossa. Porque ele não tem qualificação técnica. Ele não guarda dinheiro, porque ele não vai guardar dinheiro. Ele pode ganhar 30 mil reais, dá para suprir as dívidas dele ali, as despesas dele mensais. Mas se aquilo ali sair, ele não consegue mais viver aquele padrão de vida. É verdade. Porque ele não tem mais de onde tirar aquilo. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que sobreviver. Aí ele vai para onde? Ele vai trabalhar como Uber. Eu não estou dizendo que isso é a pior coisa do mundo, mas... Ele não pensa em estudar enquanto ele está ganhando dinheiro. Ele não pensa em se desenvolver, ele não pensa em comprar um imóvel. Não, primeiro ele quer mostrar para as pessoas que ele é alguma coisa. Primeiro ele quer, antes de ter, ele quer ser, né?
E aí ele inverte os papéis. Sim, e assim, eu também falo muito, eu passei por isso no meu processo de crescimento, né, eu tomei decisões erradas, por exemplo, de comprar um Corolla Zero 2023 e não consegui sustentar o carro. E é uma coisa muito inconsciente, porque você começa a frequentar alguns ambientes que aquilo ali te pede, sabe, para você ser aquilo. Então, você precisa passar por esse processo de transformação para você falar, não, eu não preciso ter esse carro aqui para as pessoas me respeitarem. Porque, como eu falei, isso não é vitimismo, é realidade. O cara que vem de uma família pobre, ele nunca andou de carro. Ele não sabe o que é isso. É diferente de um menino que nasce numa família rica, ele está acostumado com aquilo ali, não faz diferença para ele. É igual você pegar um menino que não come Danone, você compra um Danone, uma caixa, ele vai comer tudo de uma vez. Mas se você comprar todo dia, chega uma hora que ele não quer mais aquilo. Porque ele já está acostumado com aquilo. A gente sabe. Entende? Então, assim, é um processo muito desafiador que não é trabalhado. Tanto a maioria dos clubes, tanto os empresários, até porque muitos empresários, eles querem ter o atleta na mão dele. E quanto menos esse atleta souber para o empresário, para esse tipo de empresário, melhor. Né? Quantos atletas tomam voltas aí em contratos? A maioria. Porque eles não sabem de nada, eles só querem jogar na Europa. Aí quando chegam lá e falam assim, cadê meu dinheiro? Não tem dinheiro para você. Tá tudo amarrado com o teu empresário. Aí você fala assim, você tem um advogado? Ah, não, minha empresa está resolvendo tudo. Sabe? Então, assim, é desafiador você colocar toda essa responsabilidade em outras pessoas. E aí eu falo, também vai muito pelo nível cultural, educacional. Ele não estuda, o pai e a mãe não estudam, e, tipo assim, eles já se venderam dentro desse processo. Você sabe, Cleiton, que dentro do meu trabalho de banker e agora voltado para a educação financeira, esse é um desafio recorrente. Eu estou fazendo um trabalho com a base do Santos, de educação mesmo, que eles pediram para ser feito, que é excepcional. Que é justamente para tirar os meninos dessa zona de não saber, de não entender, de não conhecer a vida dele financeira e entregar para ele essa propriedade. Sabe assim, olha, você está aqui, a tua condição hoje é essa, você vai pagar isso de aluguel, seu fluxo de caixa é esse. Você pode, em algum momento, sim, realizar esse sonho, mas não agora, porque entregar para eles essa consciência. Mas é absurdo como que existe ainda uma restrição da família. Sim. Porque a família tem medo, porque a família acha que é aquela premissa, né? Que quanto mais ele souber, menos acesso a família vai ter. E, na verdade, não. A gente está ensinando para que eles consigam chegar a um momento da carreira de tomar alguma decisão que não vai impactar diretamente a família, mas que ele vai conseguir, de uma forma muito tranquila, continuar gerando frutos, seja com a imagem, seja indo para o profissional, seja ganhando mais, ou entendendo que não é o futebol, não é para ele, fazendo outra coisa. Né? Então, é um trabalho bem desafiador, mas é uma maneira de ensinar para esses meninos cada vez mais cedo que eles precisam conhecer, eles precisam saber, eles têm a obrigação de saber. Eu falo que é desafiador porque nos clubes grandes, esses meninos já começam a ganhar dinheiro muito cedo. Mesmo que não valendo ali juridicamente, mas todos eles ganham. Eles chamam de ajuda de custo, mas o clube paga um apartamento, né? Dá mais sei lá, 1.500 por mês. Dependendo do atleta, já dá 3, aí o empresário dá mais 3. Eu peguei atleta na base do Santos ganhando 40 mil. Eu sei disso. Né? Então, assim, não é um salário baixo. E eu vi muitos atletas ali, por começar a trabalhar com o Diego Pituca em 2019, vi muitos atletas de base ali que se perderam. Sabe, hoje eu encontrei com um tem pouco tempo, né? E tá jogando num clube pequeno, teve essa oportunidade de recomeçar, mas era um cara que, assim, seleção brasileira. E aí as pessoas que estão em volta colocam o cara lá em cima e ele vai naquela onda ali de que ele é o cara, que assim, ele não pensa que pode dar errado em algum momento. E, assim, é desafiador. Então você tem que ensinar ele e o mais difícil é ele abrir mão de alguma coisa agora para poder viver algo grande no longo prazo. Eu falo para eles assim, o mais importante na sua carreira é você investir em você.
É verdade. Não é no seu pai, não é na sua mãe, porque se der errado para você, Vai dar errado para todo mundo. vai dar errado para todo mundo. Então não adianta você querer comprar um carro de 300 mil reais se você não investe, no mínimo, 20 mil reais em você. Como é que isso vai se sustentar no meio desse processo? Não tem como. E o interessante disso que você está falando, foi até um exemplo que eu vi acho que hoje, no seu Instagram, né? Você trouxe o exemplo de um atleta, né, que disse que queria o seu trabalho, mas não conseguia pagar pelo seu trabalho, mas que tinha um carro, uma nave. Eles não entendem que se eles não tiverem essa mentalidade, né, bem construída, bem alicerçada, essas crenças mudadas, eles se auto-sabotam. Sim. E o carro de 300 mil é uma autossabotagem. Sim. Porque de que adianta eu ter um carro de 300 mil se eu não tenho uma performance para manter o carro de 300 mil? Exato. Né? É a mesma coisa você pegar e oferecer uma Ferrari para alguém que não sabe dirigir. Ou de não que tem adianta? condições de colocar manter. gasolina. Exatamente, entende? Então, de nada adianta. O seu trabalho é muito desafiador, assim como o meu trabalho também é desafiador, porque envolve dinheiro, Sim. né? Porque se as pessoas não têm dinheiro, elas não acessam a Bruna. Se as pessoas não têm dinheiro, elas não acessam o Cleiton. E, assim, o interessante é que eu falo assim, o meu trabalho é caro. Ele acha que trabalhar comigo é caro, mas eu não vou julgar, assim, falar se é certo. Mas ele comprou uma bolsa de 30 mil reais para a namorada dele, que ele nem sabe se vai ser a esposa dele. Entendeu? Ele compra. Ele compra um anel na Pandora de não sei quantos mil. Então, eu tenho que entender o que é prioridade para mim. E existe uma linha muito tênue em relação ao que é caro e o que é barato, né? Exato. Eu penso que, assim, a educação, o conhecimento é algo que ninguém tira de você. Por isso, é algo que é imensurável o valor, né? Eu falo, só você olhar por quanto o Luiz Henrique foi vendido. Quanto que ele está ganhando hoje, o valor de mercado dele hoje. Então, o que é caro? Não existe caro. Eu falo, o investimento no meu trabalho, ele não chega a ser nem 0,1% do que ele vai ganhar. Não chega. Eu penso que tudo é uma questão de planejamento também, sabe, Exato. Cleiton? Porque, vamos lá, eu tenho a obrigação de mostrar para o meu cliente, uma vez que ele decidiu ser o meu cliente, o momento zero dele, né? Então, hoje você tá, né? Hoje essa é a tua condição. Mas, diante de tudo que a gente tem de programação, de entradas e dinheiro e tudo mais, a gente tem condição de chegar aqui. Mas você está disposto a viver esse processo? Tudo é questão do viver o processo. E dentro desse processo estão todos os sonhos que ele tem de eu quero comprar casa, eu quero casar, eu quero viajar. Tudo está ali, né? Seja o atleta ou seja o empresário que eu atendo, os clientes que eu tenho. Todos eles passam pelo mesmo processo. E aí a gente chega num ponto, que é o ponto de partida, né? O planejamento está feito, aqui tá tudo, tá? Tá o dinheiro para casa de repouso do seu pai, tá o dinheiro para o plano de saúde da tua família, toda a programação tá aqui dentro. Você sabe exatamente como que é o seu fluxo de caixa e quanto que você precisa guardar da tua renda mensal hoje por mês para chegar lá na frente, e lá na frente é o que ele decidir, pode ser 10 anos, 5 anos ou 30 anos, e ter condição de manter tudo isso. Você está disposto? É a mesma coisa. Atleta, a tua situação hoje é essa. Para você chegar no patamar do Luiz Henrique, do Pituca, enfim, de grandes atletas que a gente tem hoje que você atende, o investimento é esse. Você está disposto? Passar pelo processo de 6 meses, me encontrar X vezes por dia, tudo é uma questão de planejamento. Exato. E como que a pessoa encara isso, né? É porque a visão é sempre sobre o gastar o dinheiro. Só que aí é que eu falo. É investimento, gente, não é gasto. Para investir na performance dele, é gasto. Eu ouço Nossa, é chato isso, tanto né? personal, scout, os atletas sempre choram. Choram demais. Mas aí você pega aquele cara que gosta de fazer festas. Ele vai gastar numa festa ali por baixo de 10 mil reais. Então, assim, ele
ele consegue investir caro numa coisa que está destruindo ele, mas para aquilo que vai potencializar ele acha que aquilo é caro. Só que aí, quando passa o tempo, que as coisas começam a dar errado, aí ele fala assim, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Outro dia eu falei para um atleta assim, você vale há 3 anos 15 milhões de euros. Hoje você vale 500 mil euros. Olha como é que você está conduzindo a sua vida. É verdade. E isso o tempo não volta, né? É uma coisa muito recorrente. O atleta desponta primeiro ano aqui no Brasil, todos os clubes querem comprar ele, tá valendo muito. Aí muitas vezes ele vai para fora, ele não consegue performar e ele só vai caindo. Aí o padrão de vida dele de 15 milhões de euros é um e de 500 mil é outro. Aí entra o processo de frustração do cara. Sim. E esse é o primeiro assim, iceberg que ele se depara, né? Exato. Porque sempre que a gente conversa com os atletas, que a gente questiona essa questão de carreira, de sonho, todos eles têm o mesmo sonho, que é jogar fora, é jogar na Europa. Todos querem jogar na Europa. E aí a gente, né, assim, vai perguntando, tá, mas o que você faria? Como que você acha que é o processo e tudo mais? E todos eles têm uma mentalidade de que tudo é muito simples, de que eles são aquele 0,97% que vai explodir, que vai ganhar muito dinheiro. E a gente vê que, aí, quando a gente vai sentar individualmente com cada um deles, que as bases são muito frágeis, que eles não suportam ali a pressão do dia a dia, muitas vezes, sabe? Sim. O questionamento do dia a dia do técnico, do preparador físico. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, eu sei que a vida deles passa por muitas restrições, né? A gente vê meninos de 12 anos lá no alojamento, longe da família, passando por uma série de situações. Mas vamos fazer valer tudo isso, né? Poxa, já está passando pelo processo de distanciamento, de ter que se adaptar, de ter que viver com um bando de gente que vocês não conhecem. Então, faz direito. Potencializa tudo isso para que, de fato, você esteja dentro daquele grupo do 1% que vai dar muito certo. Exato. Eu falo muito que o resultado ele é uma matemática que dá para fazer acontecer. É trabalhar muito, é você ter os melhores. Mas eu não tenho dinheiro para investir com os melhores. Faz parcerias. Só que o problema também, o cara não tem nada hoje, aí ele faz parceria. Quando ele vence, ele esquece do cara que ajudou ele. É muito comum, né? Muito comum. Então, assim, seja leal também. Eu não tenho um nutricionista. Chega lá, conversa. Hoje eu não consigo te ajudar. Ou só consigo te pagar R$50. Mas eu quero vencer. As pessoas vão ajudar. Mas ele precisa ter esse entendimento. Só que, às vezes, ele está falando que não tem, mas ele tem um iPhone 15. Ele tem um iPhone 16. Ele tem um tênis caro. Então, tudo é uma questão de prioridade. E as coisas não se conversam dessa forma, né? Porque ou tem ou não tem. E eu falo assim, existe uma fase de construção, não existe sucesso rápido. Constrói, depois você desfruta. Outro dia eu falei para um atleta, você tem 10 milhões na sua conta, guardado? Aí ele falou assim, não tem. Eu falei, então, se você se machucar e não tiver como jogar mais. Aí ele ficou assim, sem saber, sabe? E quando você faz esse questionamento para eles, como que eles, na maior parte das vezes, te respondem? Eles se calam ou eles... Não tem noção. Eles não têm noção. Porque, assim, é que eu falei aqui no início. Vamos lá, você está ganhando R$300 mil. Você está vivendo uma vida, morando na Barra da Tijuca, num apartamento de R$20 mil, num carro de 700 mil, que ele comprou parcelado, ele tem um custo, sei lá, de 150, 200 mil reais por mês. Ele vai vivendo. O momento não traz a sensação de que um dia pode dar errado. Ele tá sendo ovacionado pelas pessoas, ele vai no shopping. Todo mundo quer fazer foto. Às vezes ele nem consegue ir no shopping. E aí quem está do lado dele, ele não tem essa consciência de que se ele não colocar limite, essas pessoas vão sugá-lo.
Tem um amigo meu, jogador de futebol, ele fica me mandando mensagem. Aí, Cleiton, eu recebi aqui a Pix. Toda hora a gente pedindo Pix pra ele. Ah, me ajuda a comprar um gás. Ah, me ajuda a fazer Mas isso. tem mesmo? Ah, me ajuda a fazer isso. Tem Pô, mesmo. ó, que meu filho tá doente. Aí ele fala, cara, toda semana o filho tá doente, isso, aquilo. Então, se você não colocar limite... Ou uma mulher brava para tomar conta. Porque exato. aí eles repassam a responsabilidade para as esposas e aí elas falam não para tudo. Não, exato. E então, assim, ele não tem essa consciência de que ele tem um dinheiro ali já guardado ou patrimônios que faça ele ter essa segurança, não só para ele, mas para a família dele. E esse entendimento, ele está muito alinhado à questão do planejamento e também da educação financeira, que também é uma virada de chave na cabeça Sim. deles. Porque é entender que o contrato milionário, uma hora ele pode acabar. Sim. Porque você pode sofrer uma lesão, você pode passar por uma série de fatores, né, físicos que a gente não consegue controlar, que pode te parar. E se você viveu esse período todo, né, de luxo e de empresta dinheiro, e festa, e viagem, e carrão, e não se preocupou, porque por mais chato que seja esse tema do guardar, do poupar, do se planejar, a gente tem que fazer. Porque senão vai acontecer o que aconteceu com a maioria dos jogadores da década de 90 e anos 2000 que a gente viu, que empobreceram. Sim. Foram pouquíssimos os dessa época que conseguiram manter padrão de vida. Eu lembro que eu trabalhava numa agência de banco que a gente tinha o kit jogador de futebol. A gente falava exatamente assim. Era a conta garantida de R$50 mil, o cartão Black com limite de 200 mil, o financiamento imobiliário e o financiamento do carro, tá? Então, o atleta chegava para abrir a conta e já saía com o combo. Tudo assinado, tudo contratado. Imagina! Era questão de 6 meses. 6 meses a gente estava mandando fazer busca e apreensão no carro. Sim. Então, era absurdo, porque naquele momento eu estava do lado que entregava, mas não orientava. E foi ali que eu tive a percepção de que estava tudo errado. Eu falei, mas como que a gente está entregando tudo isso de dinheiro para as pessoas que elas não sabem, não têm uso consciente do dinheiro, não entende o custo desse crédito no tempo? E isso, e foram muitos atletas. E assim, eles tinham contratos de, na época, menino que acabou de chegar no clube para jogar no profissional de R$500 mil. Sim. Era um negócio absurdo, assim, os contratos. E a maior parte deles ficaram com endividamento altíssimo no banco. E ali eu falei assim, gente, tá errado. Porque quanto mais crédito a gente oferecer, mais eles vão tomar, mais endividados eles vão ficar. Daqui a pouco eles são emprestados para um clube lá em outro lugar, que não paga o mesmo valor, o contrato cai de R$500 mil para R$50 mil. E aí, o que acontece? Sim. Né? E é muito preocupante isso. Ô, Cleiton, como que você vê a projeção desses meninos, né? Que hoje estão com você, desses atletas profissionais que estão com você, em termos de mindset, de crescimento para a carreira. Você trabalha também a questão do pós-carreira com eles. Como que você lida com esse mercado? Eu sinto muito o exemplo do Cristiano Ronaldo, do próprio LeBron James, eles jogando o que eles já construindo para o seu pós-carreira. Até porque, assim, eu estava conversando ontem com alguns amigos, são muito ricos, eu falei, você é milionário, você vai andar na rua, ninguém vai te reconhecer. É verdade. Um jogador de futebol, ele pode chegar lá no Japão, ele vai ser reconhecido. Então, assim, o jogador de futebol que tem esse conhecimento, esse entendimento, ele sabe que a imagem dele é muito importante. Então, ele vai conseguir acessar pessoas e lugares que outras pessoas não conseguem. E aí é onde ele consegue ganhar dinheiro, através da imagem dele. Dele se associar a pessoas que têm negócios gigantescos e que precisam da imagem dele. Por exemplo, eu estava vendo aquela série da Georgina, né? Ela falando assim... Maravilhosa aquela série. Ela fala assim, eu vou agora almoçar com um amigo do meu marido. É o dono da Ferrari. Aonde que um ser humano comum vai ter acesso ao dono da Ferrari? Mas o Cristiano Ronaldo tem. Ele tem em qualquer lugar. Quem não quer ter essa pessoa do lado dele? Então, assim, mas por que as pessoas querem? Porque ele é um cara trabalhador, é um cara que tem resultado. Muito resultado. A imagem dele vale muito.
ele sabe jogar o jogo. Ele conseguiu entender que o mercado do futebol é além das 4 linhas. O próprio David Beckham, lá atrás, já tinha conseguido entender isso. Só que a gente está falando de atletas que não tem instrução. Tem muitos atletas que estão ganhando dinheiro, escrevem errado, Sim. falam errado, não querem estudar. Para quê? Fazer uma faculdade. Eu falo para eles, você tem tempo livre, vai fazer uma faculdade, estuda à distância. Mas eles não querem. Eles não querem evoluir. Eles acham que a vida é só isso, é ganhar ali, jogar, e acha que vai viver isso tudo pro resto da vida. Então, outro dia eu estava conversando com um atleta sobre isso. Eu falei, você tem noção do que você pode ser no seu pós-carreira, se você for um atleta de sucesso? Quantas coisas você pode construir? Quanto de dinheiro que você pode alcançar? Sim. Eu tive ano passado em Portugal, palestrando num evento de futebol grande, e estava o Sol Campbell, que foi um ídolo, né, da Inglaterra. E ele é um grande empresário, investidor no ramo de tecnologia. Ele rompeu aquela barreira. Só que tem muitos atletas que ainda têm aquela visão do boleirão, do mulherengo, do cara que vai para as festas e acaba com as festas. É aquele cara que, quando acaba o futebol, provavelmente ele vai virar um comediante. Nossa. Né? E isso é... E olha como ele usa a imagem dele, como as pessoas o veem. E o futebol é uma ferramenta extraordinária de construção de lideranças. Porque eu consigo, por exemplo, você tem contato com uma pessoa multimilionária que torce por um clube e uma pessoa pobre. E naquele momento ali que eles estão torcendo, não existe classe social. Iguais. Então, quem consegue entender isso vai ganhar muito mais. Então, eu procuro mostrar para eles, você já pode ter um instituto, já pode começar a trabalhar a parte social, você pode ser um grande líder, inspirar pessoas, mas você precisa estudar. Sim. Estudar e fazer o uso dessa imagem, dessa boa imagem, enquanto ainda está atuando. O maior erro que eu percebo eles querem pensar no pós-carreira no momento do pós-carreira. Exato. Né? Aí é uma culpa do próprio futebol. Você vê, o COB, ele tem lá um curso para pós-carreira, um planejamento de pós-carreira. A CBF não tem. O atleta, ele vai se aposentar amanhã, o clube já deveria trabalhar isso com ele, muito antes. Ele chegou naquela fase de 35 anos ali e já começa a trabalhar com ele. O que você vai ser? Sim. O que você vai fazer? Por isso que muitos... Eu estava conversando com um grande empresário ontem, que foi jogador de futebol, ele falou que para ele assimilar que ele não era mais jogador de futebol, demorou 5 anos. Nossa, 5 anos? 5 anos. Você imagina 5 anos só saindo dinheiro, não entrando dinheiro? 5 anos. Aí ele falou assim, agora eu não sou mais jogador de futebol. Mas aquele que tem o conhecimento, é inteligente, antes dele sair do futebol, ele já tem vários negócios. Sim, e outra... É igual o Cristiano Ronaldo. É como eu falei, o próprio LeBron James, são atletas bilionários. E a gente está falando bilionários de dólar, não estou falando de real. É em outro patamar. Mas quando a gente fala desses outros negócios, isso é extremamente importante. Porque isso não só para o atleta, mas falando aqui do nosso negócio. Quanto mais fontes de renda ele tiver, mais garantias de manter o padrão de vida, de manter ali, né, as entradas recorrentes, maior e melhor para ele. Porque hoje a gente vê, por exemplo, um atleta que ganha 300 mil reais. Então, ele tem uma renda já de 300 mil durante esse período de contrato, 2, 3 anos, que seja. Se esse cara tiver no período dos 33 anos ali, o contrato vai até 35, 36 anos, já é aposentadoria, né? Exato. E aí, o que a gente observa? Se esse cara não acumulou recurso suficiente, cara, esses últimos 3 anos de contrato não vai ser o suficiente para ele suprir os 50 anos à frente. Tem atleta que hoje já tem um milhão na conta, 2, 3, e não tem um apartamento ainda. Mas ele tem um carrão. Entendeu? Eu tava falando disso ontem também. Falei assim, um jogador de futebol que ele ganha, vamos pensar assim, 500 mil reais,
Quantos apartamentos na planta ele consegue comprar e financiar e ele não vai tirar 50 mil reais do salário dele. Mas ele vai ter, sei lá, 4, 5. Eu não tô falando, sabe, de uma coisa que ele precisa estudar muito para fazer um investimento e tal. Ele vai ter 5 ali. Ele tá pagando E aqueles é uma outra apartamentos. fonte de renda. Ele tá pagando aqueles 5 apartamentos ali, vai pagar 20 mil reais, vamos dizer assim, por mês. Ele tem 5. Quando aquele apartamento ficar pronto, ele pode alugar os 5. Se der errado, ele tem 5 apartamentos. Se der errado, ele pode vender. E ele tem 5 apartamentos. E houve uma valorização. Aí ele compra um carro de 1 milhão, ele vai vender no outro ano, o carro tá valendo 500 mil. Mas ele quer ter o carro, mas ele não tem a casa. É porque ele quer fazer parte daquela bolha. A casa ele consegue... O carro, ele vai transitar, ele as pessoas vão ver, né? Pessoas. Exato. Ele tem que mostrar que ele é daquele nível, daquele patamar. E aí, eu, por exemplo, eu ando na zona sul do Rio de Janeiro, dificilmente você vê uma Lamborghini, dificilmente você vê um carro desses caros, sabe? Porsches. É muito raro. Sério? Muito raro. Agora, na Barra da Tijuca, você já vê mais. É um desfile. É um desfile. Porque, geralmente, quem mora na Zona Sul são pessoas que são herdeiras, pessoas que já são ricas há muitos anos. Então, um amigo meu falou assim, o meu chefe lá, ele é bilionário, ele ia pro trabalho de metrô. Ele é de metrô. Porque ele não precisa mostrar que ele tem dinheiro. As pessoas que são do alto escalão sabem que ele tem dinheiro. Porque o nome dele... Ele já é conhecido, né? Ele é conhecido. Então, o rico emergente, ele precisa mostrar que ele é rico para ser aceito naquela sociedade. Então, não foge muito do futebol. Então, no entanto que quem ostenta ou mostra o carro, cordão de ouro, são artistas, jogadores de futebol. É verdade. Só que, assim, até onde isso se sustenta? Quantos artistas passam e estão aí quebrados? Quantos jogadores de futebol, músicos estão quebrados? Muitos. E se eles não olharem para isso, se não houver uma preocupação genuína por parte deles, isso não vai mudar. Porque o meio contamina, Exato. né? Nós somos a média das 5 pessoas mais próximas. E com eles é a mesma coisa, né? Exato. Então, se dentro do clube eu me aproximo da bolha, da nave, das festas, eu vou estar sendo levado para esse meio. Se eu me aproximo dos 5 atletas que se preocupam com a vida financeira, com a saúde, com a mentalidade, né? Porque a mentalidade, a espiritualidade e o financeiro, eles estão juntos ali, né? A gente precisa olhar para tudo isso. E quando a gente fala num atleta dentro de um clube, vamos pegar um Santos agora. Tem o Neymar lá, que tem um padrão de vida totalmente diferente. Todos querem estar perto dele. Se o Neymar fala, vamos sair, vamos viajar, vamos não sei o que. A galera vai querer ir. Só que até onde teu dinheiro vai conseguir sustentar... A galera vai quebrar. A vida do Neymar. Foi aquilo que o Vanderlei Luxemburgo falou foi pro Egídio. Ele falou assim, para de ficar andando com o Ronaldinho Gaúcho. Ele já tá rico. Você ainda tá começando. Aí, para ele chegar nos lugares que esse atleta chega, ele vai gastar muito mais dinheiro. É verdade. Um dia eu vi também num podcast, se eu não me engano, não me lembro qual foi o jogador, ele saiu com o Ronaldo, aí o Ronaldo pediu um combo lá, que era R$2.000, ele falou, rapaz, vai dar ruim aqui, mano, que o homem só pede combo de R$2.000, de champanhe, a gente ganha pouco, como é que a gente vai sustentar isso? Então não dá para ele viver o padrão, não dá para ele acompanhar aquele cara que tá ganhando 1 milhão e você tá ganhando 100. Não, é totalmente fora de contexto, eu concordo com você. E, Cleiton, a gente tá falando bastante da parte de dinheiro. Como que você passa para eles essa questão da segurança financeira? Porque a gente está falando de vários desafios, né? Do meio, da família, do empresário, da região, de como que eles querem acessar a bolha, de uma série de fatores. Mas você consegue transmitir para eles essa necessidade de ter essa segurança? Tudo começa pelo entendimento do que ele quer alcançar para a vida dele. É como você falou, planejamento. O que você quer ser? Aonde você quer chegar?
no seu pós-carreira, o que você quer ter? Quanto você precisa para manter isso tudo? Não é só olhar para o agora, legal ter uma Mercedes, é legal. Mas eu sempre falo para eles, futebol de alto nível é 15 anos. Você chegou com 20, com 35 ali, você já vai estar indo embora. Mas você pode construir algo grande, ter um patrimônio grande, e depois você fala assim, eu não quero mais jogar futebol. Porque tem muitos atletas que estão jogando futebol ainda, não é porque eles gostam, é porque eles precisam. Porque eles sabem que se cair aquela renda ali, acabou para eles. Às vezes o atleta vai jogar um Master ou vai para a várzea, jogar o futebol de várzea, não estou falando que são todos, mas é porque ele precisa daquele dinheiro ali. É verdade. Então, assim, eu faço muito eles enxergarem o futuro. E aí, o que você está fazendo para construir isso? Então, eu sempre indico, você precisa de um assessor de investimento. Você precisa dessa pessoa, ou você precisa, cara, começar a pensar nisso. Não é só gastar teu dinheiro. E aí eu falo muito também que a esposa ou a namorada é muito importante dentro desse processo. Extremamente. Porque, assim, ela não pode se iludir e falar assim, agora... Porque, assim, como ele veio da pobreza, a maioria das meninas também. E aí agora ela quer viver aquela vida de luxo. Aí ela quer ir na Louis Vuitton, comprar bolsa de 25 mil, de 30 mil. Ela não vai mais na Zara. Antes ela nem ia, agora que ela não vai mesmo. É verdade. Aí agora ela só quer Gucci, só quer as coisas caras. Balenciaga. Só que isso, para agora, é legal. Só que, o que eu estou construindo? Que a Bíblia fala, né? A mulher sábia, ela edifica o seu lar. Ela vai falar, não vamos gastar, vamos construir isso aqui primeiro. Vamos fazer um planejamento aqui, depois a gente gasta. Vamos tirar uma vez no ano e gastar com vontade. Vamos viajar com vontade. Porque ele está numa fase de construção. É lógico que chega uma hora na vida de um atleta de futebol bem-sucedido que ele está ganhando tanto dinheiro que ele já não precisa mais fazer esse sacrifício. Tem essa preocupação toda, né? Exato, mas para quem está começando, quem está construindo, ele precisa pensar assim. As minhas esposas, as esposas dos meus atletas, eu tenho muito orgulho, sabe, das famílias que eu cuido. Porque é muito claro que existe uma preocupação genuína no pós-carreira. Então, tudo que a gente coloca como objetivo na última reunião do ano, então, em dezembro, eu faço uma última reunião com elas para passar os resultados e para projetar já o ano seguinte. E elas já me dão, a gente vai guardar em 2025 tantos milhões. E o mais legal é que a gente normalmente bate a meta antes do fim do ano, entendeu? E isso, para mim, é muito bacana porque o projeto não é só guardar dinheiro, é casa de aluguel, é já pensando na empresa que vai ter quando parar de jogar, é a viagem de fim de ano, que vai ser uma viagem muito legal, Sim. é a viagem para o exterior, que vai ser muito legal também. É tudo planejado. E a gente consegue, entendeu? É muito bom. É verdade. E eu vejo assim, por exemplo, um atleta, eu trabalho com muitos atletas jovens. Eu quero viajar. Aí ele vai para Dubai. Quanto você acha que ele vai gastar em Dubai 15 dias, indo de primeira classe? Nossa, uma fortuna. Só que ele não tem essa visão de que esse dinheiro, vamos dizer que ele gastou 100 mil reais ali em 15 dias, isso, para ele, nesse início de carreira, vai fazer diferença. Vai. Mas só que, por que ele não consegue visualizar isso? Porque no outro mês ele vai ganhar os 100 mil de novo. Ele vai ganhar 200 mil que vai suprir os 100 mil que foi nesse mês, entendeu? Mas sabe, talvez, onde está o X da questão aí? Eles querem viver tudo que eles nunca viveram. E eles querem viver agora. Eles não querem esperar para viver. Só que a cada decisão errada, a gente não está falando só dos 100 mil reais que ele gastou na viagem. A gente está falando dos 100 mil reais, mais a rentabilidade do período, mais tudo que esses 100 mil reais vai gerar para ele ao final de 1 ano, 2, que seja, né? Que ele poderia, sim, ter essa viagem, talvez até para um outro lugar, talvez até não uns 15 dias, mas 20, um mês que fosse, mas pensado e programado de uma outra forma, planejado, né? Por quê? A gente vive um período muito cíclico no Brasil e no mundo. A gente vê momentos onde o juros está muito baixo, onde a inflação está muito baixa, ou, como agora, Brasil, Estados Unidos e Europa, com um cenário totalmente alto de juros, né?
Estados Unidos tentando diminuir, Brasil com uma tendência de alta até 15%, quase 16% que vai chegar ao final do ano. E eles por não saber, por não entender, eles acabam entrando em vieses totalmente contrários. Né? Não, eu vou viajar agora, vou para o exterior, vou pagar tudo em dólar e um dólar... Eu vejo muito assim, a própria mulher força isso. Porque, não estou falando todas não, tá? Sim. Me entenda bem. Mas, principalmente as mais novas, jovens, que não têm essa maturidade ainda, elas querem viver também isso. Então, muitas vezes, são elas que vão. Não, vamos fazer isso, já planeja tudo, vamos... Já chega com vamos tudo gastar, pronto, né? Não sei o quê. Assim, porque ela quer viver... Infelizmente, dentro do futebol, a gente vê um processo muito delicado hoje, quando se fala de relacionamento. Porque a mulher, ela entra na vida do cara não para somar. Não é para somar, mas é para ela viver o que ela quer viver. Ela é uma mulher bonita, é uma mulher que se cuida e tudo isso. Ela quer viver aquilo. E, tipo assim, pro cara... Depois que ela, se não for mais interessante, ela vai procurar outro. Ela vai viver com outro. Só que esse cara aqui já tá ferrado. É verdade. É por isso que eu falo, dentro do meu livro, eu coloquei isso. Colocar limite. Você precisa colocar limite nos seus pais. Você precisa colocar limite nos seus amigos. E você precisa colocar limite nas suas namoradas. Porque se você não colocar limite, depois vai todo mundo sumir e você vai ficar sem nada. Sem nada, e ninguém literalmente, tem pena, né, para olhar para trás e falar assim, ai, eu te amo muito, eu vou te ajudar. Não, não vai. Imagina. Os amigos, vai todo mundo sumir. Vai todo mundo sumir. Essa é a realidade. Eu tô falando uma coisa que é pesada, mas é a realidade. Tá todo mundo aqui dizendo que eu te amo, estamos juntos, mas quando o dinheiro acabar, quando a fama acabar, ninguém vai estar. Essas mulheres não vão querer mais esses caras. Primeiro que eles não vão frequentar mais os ambientes que elas frequentam. E aí eu falei para um atleta no outro dia, eu falei, cara, será que se tu não tivesse nada, essa mulher estaria contigo? Você falou assim? Falei. E aí? Não, ele não, mas não ele tem o um entendimento. Mas ele tem esse entendimento. Não, mas eu preciso fazer ele ter o entendimento. E eu falei porque ele me deu liberdade para falar também, porque eu também não tenho que interferir na vida dele, entendeu? Mas eu só fiz uma reflexão, se eu sou o mentor dele e tal, quem está me pedindo um conselho, eu vou falar. Você precisa entender, será que ela estaria com você se você não tivesse nada? Será que ela estaria apta a falar, vamos construir junto? Difícil, hein? Então, Difícil. assim, o cara, ele não tem esse entendimento, mas aí lá na frente, ele toma uma pancada e fala, caramba, eu poderia ter ouvido, eu poderia ter feito isso diferente, mas já foi. E tem coisas que a gente não consegue recuperar. O tempo. Exato. O tempo... Às vezes o próprio dinheiro, porque já foi. Eu ia falar já isso. passou. Passou o tempo, o clube não quer mais ele, os clubes grandes não querem mais ele. O tempo, o dinheiro e a imagem não levam desaforo. Se a gente não cuidar, a gente vai perder e não vai voltar mais, entendeu? Então, são temas importantes que a gente tem que dar atenção. E as pessoas sábias, elas vão aprender com o erro do outro. Exato. Elas vão aprender com a orientação do coaching. Né? Elas vão aprender com tudo que a gente tem na mídia de informação, de casos recorrentes que acontece, e elas não vão passar por isso. Exato. Né? E assim, é igual eu falo, tá tudo bem se a mulher, tipo, quer viver essa vida, mas constrói também. Ajuda a construir, não só a tirar. Sim. Ajuda a se desenvolvendo. Mas sabe o que eu vejo? As mulheres que ajudam a construir são as mulheres que eles já tinham, enquanto eles não tinham nada. Exatamente. Tá? Então, eu posso falar com propriedade. Porque eu vejo isso. Quando usava o chinelo de dedo com a correia estourada e colocava ali o aramezinho para segurar, os dois não tinha dinheiro nem para comer direito. Esses crescem juntos, porque eles conseguiram entrar no clube, conseguiram performar, conseguiram ganhar dinheiro e elas estão junto com eles na trajetória. Agora, muitas vezes são as mulheres que nem gostam de gastar. Bom ponto, bom ponto. E assim, elas tomam a frente, elas decidem, elas têm um pensamento diferente. Não, peraí, a gente vai fazer isso.
Mas hoje eu não preciso ter 2 empregadas na minha casa. Olha o que eu ouço. Não preciso. Eu tenho uma que vem, que cuida, porque eu preciso de um tempo também. Mas eu vou ao mercado, eu cozinho, eu compro, eu faço... Eu vi isso acontecer. Então, isso existe. E é mulher de jogador de futebol que ganha dinheiro. Que Sim. tem ali muitos milhões guardados e tem uma vida que ela poderia gastar muito mais. Só que ela é consciente. Sim. Ela tem uma preocupação genuína com a hora que ele parar, eu não vou mudar meu padrão de vida. E eles não vão mudar. Entendeu? Mas as que chegam depois, quando eles já estão num padrão ali de vida que tem uma grana, que tem uma fama, elas dificilmente vão querer somar e construir, que é o ponto que você falou, né? Até mesmo porque de onde vem esse relacionamento? Onde se conheceram, né? Exatamente. Onde foi a conexão? Construído, né? Exatamente. Isso tudo conta no processo final. Cleiton, conta pra gente os cases de sucesso, os casos que você viu que, putz, deu muito certo, aqueles que você falou tinha tudo para dar certo, a pessoa desistiu no caminho. Compartilha com a gente. O meu primeiro grande case foi isso que eu falei. Magrão, né? Do Magrão, né? Não tem como não ser. Mas o Diego Pituca, 2019, foi um processo assim maravilhoso trabalhar com ele ali. O Adalberto me deu essa oportunidade de ter o meu primeiro atleta profissional, porque também era difícil você romper essa barreira, as pessoas acreditarem no trabalho. E aí, em 2020 também a gente trabalhou junto, depois ele foi para o Japão. Sim. Então, foi um primeiro case para mim, assim, extraordinário. O próprio Lázaro, no Flamengo 2022, ele estava para sair um ano antes, né? Ele passou por 2 treinadores que falaram, exporam ele na mídia, assim, de uma maneira não legal. Ele estava muito desacreditado dentro do Flamengo. Caramba. A gente começou a trabalhar e foi um ano, assim... Os 6 meses ali iniciais foram mágicos para ele, no tanto que ele foi vendido para a Espanha. Que legal. De quem estava ali praticamente para sair, foi vendido por 40 milhões na época. Uau, que sensacional. Exatamente, isso. e é o que eu falo assim, do quanto o meu trabalho ele é poderoso, quando o atleta acredita no processo e se propõe também a fazer acontecer. O Luiz Henrique, ano passado, foi um case assim, extraordinário. Bombástico, né? Dele ir para a seleção brasileira, dele ser o melhor do Campeonato Brasileiro, o melhor da Libertadores, fazendo gols, sendo destaque. Eu comecei a trabalhar com ele, quem me indicou na época foi até a Natália. Que legal. A Natália que cuidava ali da parte financeira dele. E ela falou, você precisa do Cleiton, e a gente começou a trabalhar. Foi muito rápido assim, o crescimento dele, porque ele acreditou também no trabalho, né? Ele já trabalhava com 2 pessoas, que é o Fábio e o Cadu. E aí eu entrei e eu trouxe mais um, que é o Abner, que é o Scout. Então a gente se encaixou, foi muito legal assim, o trabalho que a gente fez. E ele, principalmente, que acreditou no trabalho. E os resultados vieram, assim, muito rápidos, sabe? Em 6 meses que eu falo. No futebol, 6 meses pode mudar a vida de um atleta se ele tem esse entendimento de que ele precisa pagar um preço e ele vai ter o resultado para aquilo. Então, sim, foi fantástico assim, para minha carreira. Dei várias entrevistas, saí algumas matérias. Eu vi, cara. Na Eu te Jovem sigo, Pan, eu fico lá só na Globo, felizona. Rádio Tupi, Olha só. foi em vários lugares bem legais. E como assim. foi pra você? Sabe aquela coisa que, assim, você fala, realmente meu trabalho deu certo? Aquele reconhecimento, assim, porque eu ainda não tinha nenhum atleta na seleção brasileira. Não são todos que conseguem chegar na Sim, seleção verdade. brasileira. Ter um atleta na seleção brasileira fala muito sobre o meu trabalho. E não só ter lá, mas dele fazer gols, dele ser convocado outras vezes, dele terminar o ano como o 3º melhor atacante da seleção brasileira, sendo que ele não foi para a Copa América. Ele só teve 3 convocações, mas em 3 ele foi muito diferenciado. Dele ser o melhor do Brasileirão, ser o nome falado o tempo inteiro na mídia, É verdade? o tempo inteiro na Libertadores. Cada jogo ele fazia alguma coisa diferente, ou ele fazia um golaço, ou ele dava uma assistência. Ele era sempre aquele cara Diferenciado. que fazia a diferença. Ele ali no Botafogo, né? Era sempre ele e o Estevão no Palmeiras. Então, os dois estavam sempre ali fazendo chover no futebol brasileiro, né? Então, ter um desses trabalhando comigo,
uma realização muito grande. Porque eu sei também o preço que eu paguei, Sim. o quanto eu esperei isso, o entendimento de saber que uma hora isso ia acontecer e foi muito naturalmente. Eu sempre projeto coisas para minha vida, né? E eu falei, eu quero ter jogadores na seleção, quero ter jogadores no Brasileiro, na Europa. Hoje eu já tenho atletas na Europa. Então, eu me sinto muito realizado com o meu trabalho e sei que isso faz diferença não só na vida dos atletas profissionais, mas também atletas na base. Eu trabalho com alguns atletas ainda hoje, muito por consideração que eles já vêm comigo muitos anos ali, e aí a gente tem essa relação ali muito íntima. Hoje eu não consigo atender todo mundo, né? Mas eu tenho esses... E teve um atleta, essa história é bem legal, que a mãe dele me procurou, e aí ela me perguntou, Cleiton, quanto que você cobra para um atleta e tal? E eu falei lá o preço, era um valor, assim, para ela, para a realidade dela, que é uma mulher faxineira, trabalha no hospital, muito alto. E aí ela falou assim, você consegue parcelar isso aí para mim e tal? Eu falei, não, consigo. Aí eu parcelei para ela 10 vezes, coisa que eu não faço, mas eu senti, assim, que eu tinha que ajudá-la, sabe? De uma forma. E aí eu comecei com o filho dela num dia, no outro ele foi dispensado no clube. Caramba. Aí eu falei, acredita no processo. Estamos a trabalhar. Final de ano, isso já. E em janeiro ele recebeu uma oportunidade de fazer uma avaliação no Cruzeiro. 3 dias no Cruzeiro ele foi aprovado, o contrato assinado. E assim, ela me agradece direto, ele também. Porque houve uma mudança de mentalidade, de trabalho dele também, de comprometimento. Eu falei assim, você tem a oportunidade de mudar não só a sua vida, mas a história da sua família inteira. Das pessoas daqui para frente não ter que passar mais as dificuldades que seu pai, sua mãe passam. Então, foi muito legal. Teve um até que foi campeão da Copinha agora, o TT. A gente começou a trabalhar também na época. No outro dia ele machucou o joelho. Ele ficou 8 meses parado. E a mãe dele falou assim, veio assim na hora certa, porque a gente passou aquele sofrimento ali junto, toda semana conversando. A evolução dele foi muito rápida, porque ele não se deixou ser vencido pela lesão. Ele acreditou que ele ia voltar. Ele voltou no final do ano fazendo gol. Aí ele só ia voltar em janeiro. E aí eu vi ele sendo campeão da Copinha, tanto ele, né, o Luciano também, o goleiro que a gente trabalhou desde os 12 anos de idade. Caramba! Então, assim, tem muitas histórias de atletas que deram certo trabalhando comigo. Tem o André também, que é um goleiro do Gil Vicente, que foi para a seleção brasileira e é um menino que está para ir para um clube grande agora. Eu falo para mim, ele é o melhor goleiro que tem. Ele não tem mídia, ninguém fala dele, mas ele é muito diferenciado. Sabe? Eu falo que ele vai ser o próximo goleiro da seleção brasileira. E ele sabe disso. Ele jogou 11 anos no Botafogo, chegou em Portugal. Dificilmente bota-se um jogador com 19 anos para jogar num clube profissional, goleiro. E ele chegou, assumiu a vaga dele, está lá até hoje jogando todos os jogos, titular absoluto. Né? Então é um cara que eu sei também que vai vencer. Porque tem aqueles que a gente já sabe que vai vencer. O processo, né? E eu sempre falo para eles, por mais que ainda não chegou o tempo, só se mantém firme. Porque para uns chegam mais rápido, né? Como para o Luiz Henrique, foi mais rápido. Para outros vai demorar um pouquinho mais, mas você tem que ter essa paciência, acreditar naquilo que você está fazendo, você continuar se desenvolvendo, sendo fiel ao seu trabalho, e uma hora vai acontecer. Agora, tem também muitos atletas que começam e param, principalmente quando eles começam a ver o resultado muito rápido, assim, eles... já estou bem, sabe? Eu não preciso. E aí o cara não conclui vai seguindo a vida dele. E tá tudo bem também para mim, que eu acredito que a vida é feita de ciclos. Como vem atletas de outros profissionais trabalhar comigo, com certeza vai sair de mim também para trabalhar com outros. E tá tudo bem. Acredito que cada um ali tem a sua trajetória e eu torço para todos eles, todos. Por exemplo, como eu falei, o Luciano, que foi o goleiro ele é goleiro do São Paulo, hoje ele trabalha com outro coach, que é um amigo meu também. E, assim, eu fico feliz de ver ele dando certo no futebol, porque eu conheci ele lá com 12 anos, saindo de um clube, sabe, sem estabilidade emocional nenhuma, e hoje ele
Ele é profissional do E São muito Paulo. novo, Muito né? novo, 12 anos. 12 anos. 12 anos é uma criança, gente. Ah. Eu fico olhando pro Luca. O Luca tava com 8 12 anos. Com 12 anos, pra mim, vou continuar sendo uma criança. Eu lembro que eu falei uma vez pra mãe dele, você tem que deixar ele sozinho pro clube. Ela, não, mas ele é muito novo. Eu falei, mas ele tem que aprender. Um atleta na base, ele tem que aprender a se virar muito cedo, porque quando ele chega ali no alojamento, ele tem que se virar. Ele tá sozinho, né? Ele não tem a mãe. Um atleta também que, assim, vale a pena falar também, que você conhece, que é o Luca. O Luca eu Meirelles. Conheci ele com 12 anos. Maravilhoso, 12 adoro o anos. Luca. E quando eu fui lá em Santos, em 2019, eu fui lá e ele falou, vem aqui em casa. Ele me acompanhava pela internet e tal. Eu fui lá na casa dele, conheci os pais, né? Dona Neide Regina, conheci maravilhosa. os pais e assim, depois eu tive a oportunidade de trabalhar efetivamente com ele, né? Ele tá no profissional agora, tá? Na época ele tava muito feliz. ali na empresa do Adalberto com o Rodrigo. E o Lucas, ele era um cara que, tipo assim, ele não acreditava muito no potencial dele. E eu sempre falei pra ele, E cara, ele é muito bom. se você tá no Santos, não é porque você é bonito, é porque eles acreditam em você. Você tem que acreditar. E aí foi a hora que ele começou a fazer muitos gols no Paulista. Eu lembro que no Sub-15, ele foi artilheiro do Paulista. Não, ano passado ele fez uma campanha excepcional também. Tanto que esse ano, profissional, né? Teve a estreia dele. Eu gosto muito do Luca. Eu falo Sim. com ele, eu falo com a mãe dele. Porque são pessoas que a gente admira e que confiam no nosso trabalho, né? Sim, exatamente. Então, isso não tem preço. Cleiton, e me conta, o que você diria para a nossa audiência, para os atletas que vão assistir, como conselho? Como conselho é que tudo passa muito rápido. Ele precisa ter clareza do que ele quer construir, ter ideia do que ele quer viver daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 3 anos. Trabalhar para isso, ter uma estrutura muito sólida de profissionais do lado, para que possa potencializar o talento dele e saber que é um preço que ele vai pagar por pouco tempo, quando a gente considera uma relação de trabalho no Brasil, que a maioria das pessoas se aposentam com 65 anos de idade. Depois dos 35, 40, ele vai poder viver tudo que ele quiser, com muito dinheiro, com nome, com um posicionamento muito legal. Mas ele precisa ter esse entendimento. Para aqueles que ainda não conseguiram chegar, eles precisam acreditar, eles precisam se dedicar, não perder a fé no processo, porque dá certo. A gente vê atletas que chegaram tarde, mas porque acreditaram e trabalharam. E cuidar de si mesmo, sabe? Como eu falei, colocar limites nas pessoas. Eu vejo uma dependência emocional muito forte nos atletas, no tanto que eles se apegam à namorada muito cedo, eles já querem juntar, casar muito cedo, não tem estrutura nem maturidade para isso. Também respeitar os seus pais, porque muitos atletas também, quando crescem, deixam os pais para trás. Aqueles que sempre estiveram ali, que apostaram. Tem muitos pais aí que são loucos, mas faz parte, é coisa de pai, né? Não dá pra gente julgar, mas assim, honra, porque a Bíblia fala, né? Honra seu pai e sua mãe, para que você possa ter uma vida longa na terra. Uma coisa que para mim é muito valiosa é honrar as pessoas que te ajudaram um dia, ser leal. No meu livro agora eu coloquei lá o nome de várias pessoas como agradecimento. Porque, de fato, essas pessoas me ajudaram a chegar até aqui. Ninguém chega no topo sozinho. Foram pessoas que hoje eu não tenho mais proximidade, eu não tenho mais relacionamento, mas que tá lá. Porque eles fizeram parte, em algum momento da minha vida, me potencializaram para poder chegar até aqui. Então, honre as pessoas, sejam leal a quem te dá ali a oportunidade, o clube. Saiba que se você fizer as coisas certas, você vai ter as coisas certas na sua vida. Porque a gente vive tudo aquilo que a gente planta. Sejam fiéis a Deus também, né? Tenham uma vida de sabedoria, porque estar nesse mundo é muito louco e é muito fácil se perder dentro desse mundo, principalmente nas bebidas, nas drogas, prostituições, que acontece muito também no meio do futebol. Eu fico muito triste quando eu vejo atletas se perdendo assim, e às vezes é um caminho sem volta. Por muitas vezes não escutar as pessoas que estão do seu lado ali, que querem o seu bem, porque
eles têm também aquelas que não querem e tá empurrando eles e às vezes tem uma força muito maior do que nós. É porque, na verdade, esses facilitadores, eles não têm nenhuma preocupação, nenhum apego afetivo, não querem acolher. Não. Eles querem se beneficiar de alguma coisa naquele momento. E é aí que os meninos se perdem. Depois que passam, tá tudo bem, porque eles vão seguir a vida deles e você que fica lá. Com dano, né? E seja o melhor que você possa ser. Acredito muito nisso. Se é para fazer alguma coisa, faça com excelência. Entrega tudo de si, mesmo quando você não quer fazer. Parece ser um clichê, mas quando eu olho para os grandes atletas, eles são assim. São resilientes para superar as adversidades, porque vai ter. Hoje eu estou bem, mas amanhã vou passar por alguma dificuldade, isso é fato. A vida é assim. É cíclico, né? Não dá para esperar que tudo na minha vida vai ser só 1000 maravilhas, mas eu tenho que ter uma mente muito forte, muito resistente, para nesses momentos de dificuldade não entender que aquilo ali também é eterno, que aquilo ali também vai passar e que eu preciso sair dali mais forte. Exatamente. É isso. Porque os adultos fazem o que tem que ser feito, né? E Exato. não o que eles querem, porque quem faz o que quer é criança e a gente não cuida de criança, não é Exato. mesmo? Só de pessoas de alta performance. Exato. Gente, está seguindo para o final. O Clayton trouxe muitas contribuições, assim, muitos insights que a gente vai poder usar. Ler o livro do Clayton, até para que a gente também deixe a nossa mentalidade cada vez mais afinada, que a gente se afaste de crenças limitantes, porque tem várias ferramentas, tem vários exercícios ali dentro do livro que a gente pode usar, né, Clayton? Eu tenho, inclusive, meu caderno da época que ele foi o meu coaching, querido. Mas eu quero deixar aqui como mensagem final, antes que o Clayton faça a mensagem dele, que ninguém faz nada sozinho, eu falo muito isso. Eu acredito muito que, durante o processo, a gente precisa de pessoas ali para apoiar, para ensinar, pessoas que tenham resultados, pessoas que construíram bases sólidas, pessoas que, de fato, sabem o que estão fazendo, né? Porque tem muitas pessoas que vão aparecer ali, como o Clayton disse agora mesmo, que vão querer, de alguma forma, tirar benefício próprio. Mas olha para o histórico, para a trajetória, para, de fato, quem é aquela pessoa. Porque quando a gente fala de mentalidade, quando a gente fala de alta performance, quando a gente fala de resultados, a gente está falando dos nossos e dos resultados que vocês querem construir, né? Seja uma vida próspera, seja uma carreira consolidada, porque tudo isso faz parte da mesma engrenagem, né? Então, contem com o apoio de bons profissionais, assim como o Clayton, assim como eu, conteúdos que vocês sabem que foram pensados, conteúdos de pessoas que se prepararam para isso. O Clayton tem quase 10 anos nesse mercado de coaching. Eu tenho quase 18 anos no mercado financeiro. Então, a gente tem aí uma história, né, para ajudar, para apoiar vocês. Clayton, agora eu quero as suas considerações finais para a gente seguir para os agradecimentos. Eu quero indicar aí para o pessoal o meu livro, né? Mentalidade de Campeão. São 31 dias de treinamento mental. Cada dia um tema diferente. É bem legal o livro, que não é aquela coisa maçante, mas é uma oportunidade de crescimento diário. Então, vão lá, compre o livro, se dediquem nessa jornada e tenho certeza que vai ajudar muito. Agradeço a todos, agradeço minha família, minha esposa, meus filhos, que me deram apoio para chegar até aqui, e todos que me amam. Que lindo! Gente, olha, eu agradeço o tempo de vocês, a audiência de vocês, mais uma vez. Sigam o Bola no Cofre, compartilhem o nosso conteúdo, sigam o Clayton também, as redes sociais do Clayton. Clayton tem ali um clube que ele manda mensagem todos os dias, mensagens motivadoras, mensagens maravilhosas. Eu estou lá, inclusive. Estou recebendo as mensagens e mando um coraçãozinho todo dia para você. Eu agradeço os nossos apoiadores, Tauri Investimentos, Estúdio Blick, o Eric Almeida, o Jonas Almeida, que estão aqui com a gente produzindo conteúdo. E muito obrigado pela audiência de todos vocês.